Tradutor: O Taquinho. A batalha que decidiu o destino do mundo prisão terminou de forma avassaladora para os prisioneiros. Vários navios caíam com fumaça saindo deles. Sofreram muitos danos e sua função de voo não aguentava mais. Centenas de milhares de soldados morreram sem saber quem os matou. Agora mesmo, os soldados do Império estavam fugindo, pois todos os superiores de seu exército morreram nas mãos do inimigo. Os comandantes, generais e diretores estavam todos mortos. Ninguém mais poderia comandá-los, então eles começaram a entrar em pânico e correr em todas as direções para sobreviver. Sua moral despencou depois que testemunharam como seus líderes morreram. O lado dos prisioneiros também sofreu pesadas baixas, já que metade dos prisioneiros na prisão catástrofe morreram, deixando apenas 17.000 prisioneiros. Era compreensível, pois o número de seus oponentes era várias vezes maior que o deles. Roar! Yuko e o dragão rugiram alto, sacudindo todo o céu. Sua energia se espalhou em todas as direções. Eles estavam afirmando sua superioridade sobre essas criaturas humildes. Franklin e Torquays estavam no topo dos navios que os prisioneiros roubaram. Dos mais de 50 navios do Império, eles só conseguiram levar 3 navios. É compreensível que Yuko concentre sua atenção em destruir todos os navios em seu campo de visão. Esses 2 também mostraram seus poderes e todos os reconheceram como os prisioneiros mais poderosos. Um era uma potência real de rank A, enquanto o outro era um rank B no auge com o poder de um parasita devorador de essência. Embora eles não pudessem liberar sua força total porque acabaram de sair da prisão e remover o veneno de seus corpos, eles ainda mostraram a todos o significado de uma potência. Se descansassem e recuperassem as forças, Souta tinha certeza de que poderiam exercer mais força do que mostraram hoje. Eles eram fortes e perigosos. Essa é a razão pela qual eles foram trancados no andar mais baixo da prisão. Mas quem mais veneravam e temiam era o Souta. O poder que ele mostrou desta vez estava simplesmente além de sua imaginação. Eles não podiam compreender isso. Parece que foi obra de um deus. Fazer com que toda a prisão catástrofe ficasse flutuando, pesando vários milhões de toneladas, foi algo que eles nunca viram em toda a sua vida antes. Eles também não ouviram ninguém que pudesse fazer isso em seu mundo natal, nem alguém do grande Império Astley. Os olhos de Souta estavam fechados enquanto flutuavam pelo campo. Ele estava reunindo as almas dos soldados mortos. Ele não deixaria escapar esta oportunidade de reunir uma grande quantidade de almas. Vozes das almas ecoavam em sua cabeça enquanto os brincos as sugavam. O número de almas neste lugar era enorme, pois algumas das almas estavam fora do alcance de sua habilidade. As almas que ele devorou ultrapassaram milhões. Até Saya ficou chocado e tentou avisá-lo. Souta, é perigoso. Você deve se segurar por um tempo. Milhões de almas morreram em um instante. Ele vai notar você, Saya disse a ele sério. O que Souta estava fazendo era pior do que matar milhões de pessoas. Me perceber. Quem? Souta estreitou as sobrancelhas com força. Ele não tinha ideia do que ela estava falando. As leis do universo eram as regras de todo o cosmos que todos seguiam, incluindo os deuses. A reencarnação é uma dessas regras, por isso ninguém conseguia escapar do ciclo da reencarnação depois de morrer. As almas foram incluídas neste ciclo e se milhões de almas desaparecerem repentinamente, é claro, as leis irão notar. Souta perguntou a ela sobre isso, mas Saya disse que ela também não tinha muitas informações sobre isso. Ela só sabia que o mundo da alma era parte das leis. Não era um mundo físico, nenhum ser vivo poderia entrar naquele mundo onde as almas estavam sendo purificadas para a reencarnação. Além disso, reviver alguém era contra a lei do universo. Lembre-se de que quebrar as leis do universo pode trazer um desastre para você, Saya disse a ele. Leis. Souta não pensou muito sobre isso enquanto verificava os atributos que ganhou usando as almas dos soldados mortos. Ele acrescentou 160 pontos à sua vitalidade, 300 pontos à inteligência, 345 pontos à destreza e 92 pontos à sua agilidade. Depois de usar isso, todos os seus atributos chegaram a 1.500 pontos.
Ele ainda tinha 733 pontos restantes, então ele usou tudo em seu atributo de inteligência. Força, 1540 agilidade, 1408 1500 destreza, 1155 1500 inteligência, 1200 2233 vitalidade, 1340 1500 sua inteligência básica atingiu 2000 pontos, então ele ganhou mais 30 de recuperação de energia, a proporção de sua inteligência para energia tornou-se 1. Portanto, após 2000 pontos, se ele adicionar um ponto a int, ele ganhará 1 de energia. Antes de atingir 2000 pontos, 3 pontos de int eram iguais a 1 energia. Além disso, ele ganhou mais 5% de resistência de energia e 5% de dano com energia. O aumento em seus atributos após milhões de almas foi simplesmente incrível. O Brinco da Alma de Sangue realmente merecia sua classificação como um artefato universal. Embora não tivesse ataque ou defesa poderosos, os atributos que podia fornecer ao seu usuário eram esmagadoras. Ele classificaria este artefato como um dos principais itens universais. Que item de superação! Brinco da Alma de Sangue, peça esquerda, almas coletadas, 2.743 e 10.700 a Brinco da Alma de Sangue, peça direita, almas coletadas, 6.870 13.600 neste momento. Seus atributos já ultrapassavam aqueles monstros de terceira evolução iniciais. Seus atributos podem rivalizar com os de terceira evolução intermediários. Se ele usasse todas as suas habilidades, provavelmente poderia rivalizar com um monstro de terceira evolução de alto nível. Ninguém entre os rank B e A poderia lutar com ele. Será necessário um grupo de veteranos de mais de 20 potências de rank A antes que eles possam derrotá-lo. Souta respirou fundo e olhou para os prisioneiros. Ele lentamente abriu a boca e disse: ganhamos. Os diretores, comandantes e generais do Império estão mortos. Este mundo é nosso de agora em diante. Matem. Matem os cães restantes do Império. Suas palavras soaram em todas as direções e os prisioneiros ouviram claramente. Alguns deles não entenderam por causa da barreira do idioma, mas eles entenderam vagamente o que ele quis dizer. Oh! Matem os cães do Império! Matem os cães do Império! Matem os cães do Império! Os prisioneiros rugiram enquanto sua moral subia ao ápice. Eles finalmente estavam livres de todas as torturas que sofreram na prisão. É hora de se vingar e matar os cães do Império. Uma semana passou rapidamente após a batalha que matou os governantes deste mundo. A limpeza estava quase terminada. Eles conquistaram 90% do território dos 13 diretores e estavam matando as forças restantes do Império que se escondiam neste mundo. Em suma, as forças do Império estavam acabadas. Eles não puderam lutar de forma alguma e pediram reforços enquanto os prisioneiros assumiam todas as instalações deste mundo. Souta estava sentado em uma sala enquanto descansava a cabeça na mão. Ele estava olhando para seu sistema e ponderando o que deveria fazer a seguir. Ele estreitou os olhos enquanto lia o conteúdo da missão. Asterisco Jin. Asterisco missão 3 concluída. Você recebeu 10.000 EIs, 5 pontos de atributos livre e 3 pontos de habilidade. Asterisco Jin. Asterisco missão 4 desbloqueada. Grande Império Astley Missão 4. O Império governa centenas de submundos por um longo tempo. Liberte 5 submundos das garras do Império. Recompensas: 80.000 EIs, 15 pontos de atributos livre e 10 pontos de habilidade. Souta pôde ver o fim dessa missão em cadeia. A última missão deve ser sobre a destruição do Grande Império Astley. Levaria muito tempo se ele ainda fosse um monstro de segunda evolução, mas agora que ele era um monstro de terceira evolução, ele não tinha mais medo deles. Libertar 5 submundos será fácil, mas levará muito tempo. Bem, ele tem muito tempo livre nas mãos, então isso não o incomoda. Além disso, ele poderia usar todos os prisioneiros que libertou para tornar seu trabalho mais fácil. Tudo o que ele precisava fazer era matar os fortes oficiais do Império e os prisioneiros lidariam com os soldados normais. É isso. Souta se levantou e avançou por um enorme corredor. Franklin, Torquace, o dragão, Isabela e Lídia que estavam ao seu lado também se levantaram e o seguiram.
O som de seus passos ecoou no corredor. Ninguém pronunciou uma única palavra enquanto simplesmente seguiam Solta. Solta chegou ao final do corredor e viu milhares de pessoas esperando do lado de fora do enorme edifício. Os raios do sol pousaram em seu corpo enquanto ele observava as pessoas de várias raças. Vou direto ao ponto. Quero que todos vocês me sigam e conquistaremos os mundos sob o domínio do Império. Vocês vão me seguir ou não?